Muito bem, voltamos então com a resposta da nossa interatividade. E a questão correta é a questão C. As forças tecnológicas podem tanto gerar oportunidades quanto ameaçar os setores que resistem à inovação. Observa que não é só na questão da inovação, né? As forças tecnológicas, né, elas trabalham em vários outros ambientes, mas esse ponto, né, a inovação ela pode ser uma ameaça, dependendo da forma do seu negócio, como uma oportunidade, certo? Então, dando continuidade, agora nós vamos falar um pouquinho sobre segmentação de mercado. E observe que a segmentação ela é muito importante dentro da área de marketing, porque a gente não consegue, de nenhuma forma, hoje, falar com o público de uma forma geral, tá? A gente precisa segmentar, dividir esse mercado em partes para poder se comunicar com ele. Muitas vezes a sua empresa vai falar só com um pedaço do mercado, né? Mas produtos mais amplos, que falam com uma grande quantidade, né, de segmentos de mercado, muitas vezes também precisa segmentar, porque a linguagem que é usada para se comunicar com esse cliente, ela tem que estar de acordo com o perfil de cada um. Se nós estamos falando com um público jovem, a comunicação tem uma forma. Se a gente for falar com um cliente mais adulto, a forma de falar com ele é um pouco diferente. Então, muitas vezes eu não consigo falar com o público jovem, um público adulto, da mesma forma. Então, eu preciso dividir e entender esse processo de segmentação, tá? Então, segmentação, ele consiste na divisão do mercado em grupos de pessoas, que são clientes potenciais, com características, percepções de valores, comportamento de compra e expectativas semelhantes. Então, esse é o conceito geral, né, da segmentação. E a partir daí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a analisar essa característica do marketing de segmento, né? Ou seja, são análises de características descritivas que vão analisar variáveis geográficas, demográficas e psicográficas que são muito importantes para fazer segmentação de mercado. Quando você fala de atuação geográfica, por exemplo, se você presta um serviço, você tem geograficamente uma área de atuação. Isso já segmenta o seu mercado. Você não vai atender, a não ser que o seu serviço seja extremamente especializado e único no mercado. Mas se não for, né, você vai, via de regra, atender uma determinada área geográfica. Isso caracteriza-se como segmentação geográfica, né? Demográfica, perfil, né? Idade, sexo e uma série de outras coisas que caracterizam as variáveis demográficas, né? E psicográficas são estilo de compra, né? Estilo de vida, perfil de compra, coisas desse tipo que caracterizam esse tipo de variável, tá? Então, essas análises de questões comportamentais, elas analisam respostas dos consumidores aos benefícios, ocasiões de uso ou marcas. Então, o comportamental, hoje, ele é levado muito, né? Por isso que há esse destaque, ele é levado muito em consideração, porque até a questão da evolução da nossa sociedade leva com que os produtos estejam sempre atentos a comportamento de grupos, né? Da forma como eles se relacionam, se vestem, comem, fazem toda essa interação dentro daquele grupo, né? que é um grupo homogêneo. Então, essa é uma preocupação hoje muito presente, né? Então, quando a gente desce um pouco, né, a gente está falando de segmentos, né, a gente vai para o marketing de nicho. O marketing de nicho nada mais é do que uma parte do segmento que você identificou. Ou seja, você vai buscar um pouco mais especificamente um grupo dentro de um grupo um pouco maior. O conceito, né, é um grupo de clientes definido de maneira estrita, que procura por um mix distinto de benefícios em um segmento. Então, observa que esses clientes têm um conjunto de necessidades distintas. Eles concordam em pagar, muitas vezes, um preço mais alto à empresa que melhor suprir as suas necessidades. Então, quando você busca um nicho específico, né, você diminui a quantidade de potenciais clientes, então você diminui
a característica do potencial de mercado da sua empresa, tá? Mas esses clientes que você está identificando pelo seu produto, né, ou serviço ser distinto, né, ser específico para aquele nicho, muitas vezes ele tem um valor agregado. Você pode ter um preço um pouco mais elevado que vai compensar a diminuição da quantidade dentro do segmento. Então, esse é um ponto importante, né, que a gente precisa ficar bastante atento, né, quando a gente fala de nicho. Atender nicho é, via de regra, ter valores um pouco mais elevados para compensar a diminuição do total do potencial de mercado. Tá? E aí, nós passamos para o conceito de marketing individual. Nesse conceito, as empresas estão refletindo sobre a importância de ouvir o cliente e saber o que ele realmente quer para poder atendê-lo de forma individual. Essa tendência leva à abordagem reconhecida como marketing individual ou marketing customizado. Observe o seguinte, o marketing individual ele se tornou uma realidade, né, com a chegada da tecnologia dentro da área de marketing, internet, outras coisas que permite que você consiga muitas vezes chegar ao indivíduo, né, específico que compra o seu produto e entender a necessidade dele, né? O conceito anterior, né, muito utilizado, aquele conceito tailor-made, né, feito sob medida, traduz muito a questão do marketing individual, tá? Mas com a tecnologia isso foi aprofundado, né? Foi levado a cabo uma situação em que muitas vezes você produz produtos ou serviços customizado para aquele cliente, né? Lembrando que essa palavra customizado muitas vezes leva, né, até pela forma que ela foi criada, esse neologismo, né, mas ele não se refere a custo, tá? Ele se refere à palavra customer, que significa cliente em inglês. Então, significa você atender claramente a necessidade daquele cliente, tá? Então, esse é um ponto bastante importante, né, do marketing individual. E você também tem a característica do marketing local, né? No conceito, essa abordagem busca uma adaptação em seu composto mercadológico para atender às necessidades e desejos de uma determinada região. Observe que o marketing local está muito ligado à segmentação geográfica, né? Por quê? Porque, na essência, você vai se comunicar com um grupo naquela região. Então, o marketing local, ele pode trazer uma série de ações mercadológicas que podem, de uma certa forma, né, trazer resultados muito rápidos, muito específicos, né, de comunicação no entorno do seu negócio, né, fazer ações promocionais específicas para em torno do seu negócio. Então, o marketing local pode usar uma série de ferramentas mercadológicas que nós vamos ver um pouco mais nas outras unidades, e que trazem bastante resultado, né? E tem efetivamente um uso bastante grande até das empresas que trabalham com segmentação geográfica, tá? Na sequência, a gente vai falar de dois tipos de mercados. Os mercados organizacionais, né? E depois em mercados consumidores, tá? A segmentação de mercados organizacionais, via de regra, né, essa segmentação é feita por tamanho de empresa, formalidade do processo de compra, setor de atividade. É assim que esses mercados organizacionais se segmentam. O que a gente chama de mercado organizacional? É todo o mercado que antecede o produto pronto. Então, são empresas que vendem para outras empresas. Isso caracteriza-se como mercado organizacional. Ou seja, eu tenho uma empresa que vende produtos que serão usados na fabricação de um produto para o consumidor final. Ou não, né? Eu posso estar mais atrás na cadeia de produção, tá? Então, mercados organizacionais, dependendo da cadeia, né, ela é muito longa. Ela vai lá desde a extração da matéria-prima, né? Você vai vendendo esse produto entre empresas até que uma empresa recebe essa matéria-prima, produz o produto final acabado, tá? Para o consumidor final, e aí a gente entra na segmentação de mercados consumidores. Ou seja,
Mercados organizacionais, business to business, venda de empresa para empresa, né? Mercados consumidores, business to consumer, ou seja, você vai vender para consumidores finais. Então, a segmentação de mercados consumidores foi aquilo que foi abordado, geográfica, demográfica, psicográfica, comportamental. E sempre no destaque da comportamental, nós vamos falar do quê? Do iniciador, do influenciador, do decisor, do comprador e do usuário. Observe o seguinte, né? Dando um exemplo rápido disso, né? Vamos pensar num bebê, né? Ele inicia o processo de compra, tá? Porque ele precisa, por exemplo, de fralda, né? Quem pode ser um influenciador na compra desse produto? O avô, a avó, os familiares podem influenciar quem é o decisor da compra, né? Que, via de regra, né, neste caso, se traduz como a mãe da criança, né? Via de regra. Ela vai comprar esse produto, mas ela sofre influência de várias pessoas, mas ela está comprando esse produto por conta da necessidade que ela tem do seu bebê, tá? Só que na hora de comprar, pode ser que não seja ela efetivamente quem compra, quem vai no ponto de venda comprar. Pode ser o pai, né? Pode ser uma irmã mais velha, né? E no final, você leva de volta o uso desse produto para o usuário, que é aquele que iniciou o processo, tá? Então, essa segmentação comportamental tem uma série de influências que são muito importantes, né, no processo, tá? Então, vamos entender um pouco sobre... Aí nós vamos falar agora sobre posicionamento de mercado, tá? Posicionamento de mercado é como a gente enxerga a marca dentro do mercado, tá? Ou seja, é a ação de projetar a oferta e a imagem da empresa para ocupar lugar diferenciado na mente do público, tá? Então, quando a gente fala de tipos de mercado, nós estamos falando do gestor que é orientado pelo marketing. Ele deve determinar qual mercado para depois selecionar o grupo, que é o mercado-alvo, que se tem interesse em atingir com os programas de marketing, né? Seja no mercado do consumo, seja no mercado organizacional. Então, o posicionamento, né, é construído aos poucos pela comunicação que projeta na mente do consumidor aquele tipo de produto. Fralda, que marca você compraria? Quais são as marcas que vêm no top of mind, aquelas que vêm primeiro na mente do consumidor? Isso é posicionamento de mercado, é estar na frente na lembrança do consumidor. Então, nos tipos de mercado, né? Mercado organizacional, menos compradores, relacionamento mais próximos entre fornecedor e cliente, você tem uma compra profissionalizada, né? Você tem influências de compra dentro da empresa, grande número de contatos de vendas, né? Demanda derivada, demanda inelástica e demanda oscilante, que nós vamos abordar um pouco mais lá para frente, né? E concentração, muitas vezes uma concentração geográfica de compradores, né? E compra direta. São uma série de situações que caracterizam o mercado organizacional, tá? E no mercado consumidor, né, frequentemente, né, as pessoas frequentemente compram produtos ou serviços com o intuito de satisfazer não somente as necessidades ou desejos, foi o que eu falei no início, né, mas também porque são influenciadas para tal, que é o conceito do business to consumer, ou seja, vão vender direto ao consumidor final. Fatores culturais, fatores pessoais, né, e fatores psicológicos. Observa, né, que esses dois tipos de mercado, né, nós vamos trabalhar eles constantemente dentro da nossa disciplina, tá? E é importante que a gente entenda claramente o conceito aonde aborda cada um deles, certo? Muito bem, então vamos para mais uma interatividade, tá? E vamos lá. A segmentação de mercado é uma estratégia fundamental para as empresas orientadas pelo marketing. Sobre este conceito, analise as alternativas a seguir e marque a correta. A segmentação de mercado consiste em produzir um único produto e comunicá-lo da mesma forma para toda a população. B. O marketing de massa busca atender às necessidades específicas de cada nicho de mercado. C. A segmentação permite identificar grupos homogêneos dentro do mercado com necessidades, desejos e comportamentos semelhantes. D. Segmentar um mercado significa escolher um setor industrial para investir em marketing digital. E a segmentação psicográfica considera apenas
variáveis econômicas e geográficas para delimitar o público-alvo. Muito bem, vamos pensar na resposta e voltamos a seguir.